Olá amigos do YouTube, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como consertar uma bomba d'água queimada. Essa bomba d'água aqui, ela teve esse motor queimado, entrou água no, no enrolamento de fio de cobre e acabou queimando o motor. E na parte aqui de bombeamento e sucção está perfeita, não tem problema nenhum. Ela funciona direitinho. Vou deixar aqui do lado. O único problema está aqui dentro. Tá? Eu já removi o estator dele. Uma das fases do enrolamento de fio de cobre estava queimado. Eu tirei o fio de cobre, limpei o estator para fazer o enrolamento novamente e consertar essa bomba. O único problema é a complexidade que é você fazer um enrolamento de fio de cobre em motores monofásicos. Eu procurei na internet vários tutoriais, vários vídeos que ensinassem a fazer enrolamento, mas devido à complexidade desse trabalho eu resolvi desistir de fazer por conta enrolamento, e também por ser muito caro mandar fazer um enrolamento, eu preferi partir para uma solução alternativa que eu vou mostrar para vocês aqui, e vocês vão poder adotar aí no motor que você tiver na sua casa. Então, essa bomba consiste de um motor de 1/4 de cavalo, né? Um dos mancais já é a própria estrutura da bomba. Tirando essa parte da bomba aqui, desrosqueando aqui o disco de bombeamento. A parte da bomba já é o próprio mancal do motor, que segura esse eixo aqui, ó, onde tem o rotor. Certo, então, como eu decidi não fazer o enrolamento do estator e não mandar fazer o enrolamento devido ao custo, eu resolvi adicionar esse outro motor aqui, ó. É um motor de máquina de lavar, também de 1/4. Eu fiz umas medições para ver se esse estator servia aqui na gaiola deste motor. Até que serviria. O problema é que o diâmetro do rotor ele ficaria muito folgado nesse estator. Então não tem como usar só o estator e esse enrolamento que tá bom. Tem que usar o motor inteiro, certo? Então para isso vamos precisar fazer algumas adaptações. A minha ideia é essa. Fica o mancal aqui, né? O mancal com o rotor fica na posição. E esse motor nós vamos ligar até esse eixo aqui para transmitir a rotação desse motor para esse daqui. Assim ela vai funcionar normalmente. Mas para isso vamos precisar fazer alguns cortes e algumas improvisações nesse motor para que ele possa funcionar direitinho, certo? Sem vibração, sem nada. A minha primeira ideia seria medir, né? Olha, aqui. Deixa eu ver o quanto que esse motor consegue entrar aqui, ó. É muito pouca coisa. Muito pouca coisa porque ele pega no mancal aqui, ó. Certo? Então ele faz uma profundidade limitada aqui dentro. Então, colocando nessa posição, eu descubro que eu vou ter que fazer um corte bem aqui, ó,
cortar essas hélices aqui do rotor, esse eixo, e arranjar alguma forma de afixar esse eixo do motor ao eixo do rotor da bomba. Então, pessoal, aqui já foi cortado essa ponta aqui do eixo para poder a outra ponta do eixo do motor entrar um pouco mais dentro da gaiola e facilitar na hora da gente fixar aqui para transmitir a força, né, para esse eixo aqui. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos achar o centro desse eixo aqui, fazer um furo. Aqui já tem a marquinha nesse eixo aqui, vamos fazer também um furo, uma broca de 3 milímetros e colocar um prego que vai servir de um pino, e esse pino vai garantir a centralidade aqui de um eixo com o outro para evitar vibração. Então, pessoal, feito os dois furos aqui exatamente no centro do eixo do motor e do rotor da bomba, vamos colocar um prego da mesma espessura, tem 3 milímetros, para agir como um pino central. Então, uma vez furado aqui no rotor da nossa bomba, você pode ver que o pedaço do eixo caiu fora, de modo a podermos encaixarmos aqui na gaiola o mancal do motor. E no nosso motor já fizemos também o furo e colocamos um prego como pino que vai se encontrar com o furo que fizemos aqui. Mas para que haja uma aderência dessa superfície com essa, nós podíamos colocar uma massa ou apenas uma borracha. Desta forma. E juntarmos as partes. Pronto. Agora, quando nós prendermos esse motor a esse daqui, ele vai fazer pressão e a borracha que está entre os dois eixos, ela vai garantir a transmissão da força desse motor para o eixo da nossa bomba, tá ok? Para isso, eu improvisei essas garras aqui, ó, esses pedaços de chapa que eu dobrei e furei na ponta, aonde eu estarei desparafusando deste motor, aparafusando aqui, e com estas hastes eu vou parafusar aqui, ó.
Pessoal, já fixei aqui essas chapas de ferro. Elas estão aqui fixadas ao corpo desse motor. E agora eu vou atravessar essas barrinhas aqui, ó, que são do próprio motor da bomba, e vou parafusá-las também. Então é isso, pessoal, está pronto aqui a parte mecânica. O motor está bem fixado aqui, ó, na parte de trás da nossa bomba. Agora vamos fazer a parte elétrica. Vou ligar de forma provisória o chicote do motor para testarmos se há alguma vibração. Pouca vibração. É, bem pouca vibração. Acho que apertar mais os parafusos aqui vai juntar melhor. Então, pessoal, vamos partir para o teste agora. Aqui está a bomba que nós adaptamos com motor de tanquinho de lavadora. Já fiz todo o encanamento que vai até o fundo do poço, onde lá no fundo tem uma válvula de fundo de poço. Aqui está o encanamento de saída. Já enchi todo o sistema de água para tirar o ar. Agora é só testar. Vocês vão ver a vazão que essa bomba aqui tem, sendo por aqui a intensidade de água. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do projetinho, deixa um like no vídeo e se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau.